E o Gilmar Dalpozo falou na última coletiva muito sobre preparar o mental dos atletas. Nós somos as ruas também para saber a opinião do torcedor. A Chape será ou não campeã do Catarinense? Vamos assistir na reportagem. A confiança tá alta. A minha opinião vai dar 2-1 para a Chape. A Chape vai voltar com o caneco. Pelo menos a gente tem fé, né? Porque se o juiz não roubar como roubou em Xanxerê, vai ser campeão sim. Vai ser puxado, mas vai dar 1-0 para a Chapecoense. Eu acho que a gente vai, apesar de um jogo difícil que foi sábado, né? Então acho que a gente vai reverter o resultado, vamos ganhar de 1-0 e voltar com o título aí, tão esperado aí pela torcida da Chapecoense. Uma coisa ficou clara nas palavras do técnico Gilmar Dalpozo sobre a preparação da Chapecoense para o jogo de sábado. A importância da preparação mental do elenco para a decisão do título. E essa semana a gente está trabalhando muito forte essa parte mental, os detalhes que vão fazer a diferença. E para me preparar os atletas, eu também tenho que me preparar mentalmente. Então, eu vivo um momento especial na minha carreira também. Então, quero degustar muito isso com responsabilidade e fazer por merecer o resultado e fazer por merecer o título. As palavras jogo mental e equilíbrio foram repetidas várias vezes pelo treinador. É o que o time precisa levar para dentro de campo, junto com as partes técnica, tática e física. É um jogo muito mental, um jogo muito estratégico. Eu conheço muito o Avaí. Já joguei lá, já trabalhei lá recentemente, eu sei o comportamento da torcida, sei o comportamento daqueles atletas, isso vai contribuir muito com essa parte mental para conduzir os meus atletas. E é isso que eu tô conversando diariamente com os atletas. E porque não adianta você querer ganhar o jogo de qualquer forma, e aí você dá aquilo que o Avaí quer, que é o contra-ataque. E esperamos que a Chape saia vitoriosa. Já vamos trocar a tela aqui, vamos ao vivo para o estádio da Ressacada. Por lá já está o Eduardo Florão. Florão, qual a expectativa por aí? A Chapecoense treinou nesta manhã. Boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Oi, Alexandre Madoglio, uma boa tarde para você, aos amigos ligados aqui no nosso Balanço Geral. Prazer falar contigo, né? Tá diferente, geralmente sou eu que te chamo para falar de Copa NDTV. Hoje a gente inverteu para falar dessa final de Campeonato Catarinense. Clima delicioso, vamos falar a verdade, fazia tempo que a gente não vivenciava esse momento de decisão, essa decisão de campeonato da Chapecoense, porque a última vez que o Verdão esteve em uma final foi justamente em 2021 contra o Avaí. Aí perdeu o jogo aqui, depois empatou o jogo da volta e agora a Chape tenta recuperar o título estadual, conquistar o 8º título da história dela. Bom, estamos aqui na Ressacada, a Chapecoense está em São José, hospedada nesse momento, no hotel em São José, e na parte da manhã hoje treinou num CT que fica na Palhoça, o CT do Avante, fez a última preparação para esse jogo contra o Avaí. É bem verdade que não tem muito o que fazer de ajuste, né? Porque a Chapecoense teve a semana toda de trabalho, esse último treino é mais aquele treino a pronto, para que os jogadores se preparem. E aquilo que trouxe o Vinícius Ranzan na reportagem, a preparação mental também da Chapecoense. Existe uma dúvida no time da Chapecoense para essa decisão e é uma dúvida bastante importante. O lateral direito, Mailton, teve uma lesão no jogo contra o Avaí, o jogo de ida da final, substituído durante a partida ainda. E ele passou a semana inteira tratando de maneira intensiva, 2 períodos, às vezes até 3 períodos, para tentar reunir condições para o jogo contra o Avaí, esse jogo da volta aqui na Ressacada. O Mailton não veio com a delegação para Chapecó na quarta-feira, a delegação veio de ônibus, o Mailton não acompanhou a delegação, mas hoje deve vir para Florianópolis para fazer um último teste. E se ele tiver condições de aguentar a partida, ele vai ser escalado pelo técnico Gilmar Dalpozo. Vou falar aqui a minha sensação. O meu feeling é que o Mailton não vai ter condições de jogo por conta dessa lesão. Mas a Chapecoense ainda tem essa esperança de que o Mailton seja o titular. Caso ele não vá para o jogo, Eduardo Doma, zagueiro, vai ser improvisado na lateral direita, a exemplo do que foi no jogo da ida. E o Jonathan ganha uma posição ao lado do Bruno Leonardo na zaga. É o que tem. O Gabriel Inocêncio está lesionado também, passou por uma cirurgia, um procedimento no tendão, não está disponível para ser o lateral da Chapecoense. Então o provável time da Chapecoense com João Paulo, Eduardo Doma, Bruno Leonardo, Jonathan e Walter Clar, dupla de volantes Bruno Matias e Jorge Jimenez e o Giovanni Augusto no meio de campo. No ataque, Marcinho pelo lado esquerdo, Dentinho pelo lado direito e Mário Sérgio na referência do ataque, o artilheiro do campeonato estadual. Um outro assunto envolvendo essa final é porque não existe final sem uma polêmica, pelo menos do lado da torcida.
Foi definida a escala de arbitragem para o jogo e o árbitro vai ser o Gustavo Ervino Bauerman, que é da região oeste de Santa Catarina, ele é de Campo Herê, São Miguel do Oeste, e foi escolhido para apitar o jogo entre Avaí e Chapecoense aqui na ressacada. A torcida do Avaí resgatou uma imagem do Gustavo Bauerman quando ele jogava nas categorias de base da Chapecoense. Ele era goleiro, ficou um tempo, mas não se tornou um jogador profissional, tanto que ele é árbitro hoje e vai comandar esse jogo. É uma outra profissão, é claro que ele tem a ligação com o Oeste, mas profissionalmente falando, ele tem a grande oportunidade da carreira, porque vai apitar pela primeira vez uma decisão de campeonato catarinense, vem apitando com frequência Série A de Brasileiro, Copa do Brasil, e agora vai apitar também essa decisão, vai ser o 10º jogo dele só nesse estadual. Então está definida, rolou uma pequena polêmica aí da arbitragem, mas isso é normal, né? A torcida vai procurar também os elementos para incentivar o time. O Gustavo Ervino Bauerman está definido, vai ser o árbitro do jogo, uma grande final que vai ocorrer aqui na ressacada. Xandinho. Valeu, Florão. Obrigado. Acabou caindo o nosso sinal. Obrigado pela participação. Mas para entender, eu acho engraçado essas polêmicas que criam. Do último jogo, ninguém fala nada, Badá, do que aconteceu lá em Xanxerê. Já vamos entrar direto no assunto da arbitragem. Para mim, eu não gostei da escala do Gustavo Ervino Bauerman. Nada contra ele, mas é um árbitro que é natural de Campo Herê, apita pela Liga de São Miguel do Oeste, hoje reside em Francisco Beltrão. Jogou na base da Chapecoense e o pessoal de Florianópolis, antes da escala, já estava questionando a possibilidade do Gustavo Bauerman apitar a partida e já todos preparados dizendo, não, esse cara jogou na base da Chapecoense. E jogou, a gente viu ali, ele tentou a vida como goleiro, não deu certo. E há quem diga que acompanhou, tá aí a foto dele, a passagem dele pela base da Chapecoense, que ele foi dispensado da base da Chapecoense. E o cara que é dispensado fica com um sentimento meio ruim, para a vida toda. Mas não estou colocando sob suspeita, muito pelo contrário. O problema é que a federação jogou uma bomba na mão dele. Poderia ter escolhido outro, mas não confia nos outros. Porque tem o Ramon Abate-Abel, que para mim, continuo com a opinião que não foi bem em Xanxerê, ele e a equipe dele. O Braulio, tinha gente sugerindo colocar o Braulio, que esculhambou com o campeonato, que operou o Barra, que causou um prejuízo astronômico para o Barra, tirou a vitória do Barra, tirou a classificação do Barra. E aí tentaram transformar o Barra, isso o pessoal da federação, em vilão, quando o Barra foi vítima. E gente lá na capital insinuando que deveria ser o Braulio da Silva Machado. Aí falou-se no nome do Rafael Trace, mas está acima do peso, tá tipo eu assim, vai precisar fazer uma cirurgia de joelho, não vai poder apitar. Aí sobrou o Gustavo Bauerman. É um bom árbitro, tem apitado jogos importantes, só que a torcida do Avaí não gosta dele porque ele apitou o clássico lá, deu empate 1-1 e apitou aquele 3-0 do Criciúma no Avaí. Então ele está numa pressão grande. Eu só espero que por ele estar pressionado, não faça como o Ramon Abate-Abel e a equipe aqui em Xanxerê. Na dúvida, dava pro Avaí. Se aqui foi assim, imagine lá, porque qualquer errinho que ele cometer a favor da Chapecoense, que eventualmente possa cometer, vão dizer, não, o cara está puxando para o lado da Chapecoense porque o cara jogou na base da Chapecoense. Então a federação poderia ter encontrado uma outra solução, mas a gente vai torcer para que ele e toda a equipe, a Gisele Casaril, que é a auxiliar, é de Xaxim. Coloca uma auxiliar, uma assistente de Xaxim para trabalhar numa decisão lá em Florianópolis. Poderiam ter colocado ela para trabalhar em Xanxerê, mas não, colocaram lá em Florianópolis. Então vamos torcer, mas eu acho que a federação aumentou muito a pressão sobre a equipe de arbitragem para este jogo que vai ser quentíssimo amanhã na ressacada. Já era esperado, né, Badá, Gustavo? Você acha que teria um árbitro que a federação devia ter escalado? Você que acompanhou os jogos da Chape? Não. A arbitragem de Santa Catarina, ela tem poucos nomes que se... O Gustavo Bauerman é um, mas para um jogo envolvendo a Chapecoense, eu acho que talvez não seria a melhor solução. Eu acho até que poderiam trazer um árbitro de fora. Por que não? O Rio Grande do Sul veio buscar árbitro em Santa Catarina, foi buscar árbitro no Rio de Janeiro. Por que Santa Catarina não poderia trazer alguém de fora, já que eles entendem que o William Machado Steffen, Luiz Augusto Cerveira Tisner, o Júlio César Flegger, que apitou aquele jogo da Chapecoense bem contra o Joinville aqui, não estão preparados para uma decisão? Se só tem 2, 3, então trouxesse de fora. Mas vamos torcer para que realmente faça um bom trabalho e que seja uma grande decisão, sabe? Eu acho assim, ó, Chapecoense conquistando o título vai ser uma conquista épica, vai ser uma vitória assim para lavar a alma. Vamos ter lá 17 mil torcedores, vamos dizer 1.500, 1.600, 1.700 torcedores da Chapecoense e 15 mil do Avaí. Seria uma conquista espetacular.
inédita dentro da ressacada. Então que o time entenda esse espírito de guerreiro, do índio guerreiro, que é o que a torcida está fazendo. E que o time com calma, com inteligência, coração fervendo, mas a mente gelada. É isso que nós queremos ver da Chapecoense amanhã, porque não é uma decisão comum. E dentro da Chapecoense não pode pensar em assim, não, tá bom, tá ótimo, chegamos na decisão e conquistamos vaga na Copa do Brasil. Não, para o torcedor não tá bom. O torcedor quer o título e é isso que nós esperamos amanhã lá na ressacada.